Boa tarde a todos, cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta tarde, no dia 29 de março de 2020, este domingo. Quero compartilhar com os irmãos aqui da Igreja Mensageiro da Paz, Igreja Evangélica. Estamos com as portas fechadas, ainda, mas em tudo Deus opera, Deus faz, Deus trabalha, E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que é salvífica, uma palavra a qual nos ensina a ficar na vontade de Deus, não sair da vontade de Deus, independente da circunstância, que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Essa palavra, Deus falou fortemente comigo, já faz um tempinho que estou meditando nela, e Deus falou sobre a vontade de Deus, porque existe a vontade de Deus e também existe a permissão de Deus, Quero compartilhar aqui com os irmãos que fala no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16, que assim diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração neste momento. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, que neste momento, ó Pai, a partir de agora, que não seja mais os meus lábios falando, não seja mais eu, Pai, mas que seja, Senhor, a Tua boca falando comigo, falando com todo o Teu povo, Senhor, falando com o ouvinte, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, ó Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, cada vez mais, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, a Tua vontade, meu Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a Tua cruz e siga-me, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos compreender, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que a Tua vontade que prevalece, meu Deus, que nesta tarde, meu Deus, em nome de Jesus, possamos compreender, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem permitido, meu Deus, possamos compreender, Pai Santo, que a Tua vontade, Pai, é o princípio de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, nos revela a palavra, Senhor, Espírito Santo, nesta tarde, ao meu coração, ao meu entendimento, também nos corações de quem está assistindo este vídeo, meu Pai. Neste momento, nós te pedimos, Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, que entre o Rei da Glória e toma o teu lugar nos nossos corações, Pai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que possamos, em nome de Jesus, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso, aleluias, Ele tem preparado, Ele tem feito para nós. E é interessante que a palavra do Senhor nos ensina que tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele avisa antes. Ele avisa todos os dele, Ele levanta os profetas. Ainda há profeta nessa terra. Ainda há homem, ainda há mulher de Deus nessa terra. Possamos, em nome de Jesus Cristo, primeiro, irmãos, guardar nos nossos corações, Senhor, o fruto do Espírito, irmãos. Aquele que não consegue desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, no seu coração, na sua alma. Em nome de Jesus, irmãos, infelizmente não é usado pelo Espírito Santo. Não é, irmãos, e nós temos que ser vigilantes em tudo isso, irmãos. Os dias são difíceis, irmãos, A palavra de Deus, ela é fiel quando Ruth diz aqui no versículo 16 do capítulo 1, eu vou repetir o versículo, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Todos sabemos da história de Ruth, todos sabemos, irmãos, como começou, aleluia,
a história, se você for ver no capítulo 1. Mas é interessante, irmãos, que Deus tinha levantado um profeta, Deus tinha um profeta menor, Deus tinha falado com o povo sobre da onde viria, da onde ia nascer o Messias. Miqueias, o profeta menor, irmãos, capítulo de número 5, diz a palavra, no versículo de número 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. Versículo 5, a parte A: E este será a nossa paz. Deus levanta o profeta, anuncia do local, da cidade, da onde o Senhor tinha, aleluias, a promessa, dizendo assim, irmãos, um lugar, cidade chamada Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Deus não está preocupado com grandeza, irmãos. Deus não está preocupado, eu sou grande. Nós não devemos se preocupar com grandeza. Nós não devemos, aleluia, se preocupar, aleluias, de ser grande. Não. Nós temos que se preocupar, irmãos, de cada vez nós diminuir cada vez mais. Nós temos que sempre ser o menor, de nunca querer aparecer, para que Deus possa aparecer. Foi de um lugar pequeno a qual o Senhor lhe anuncia, a qual o Senhor avisa, ele levantou um grande mestre. Ele levantou, aleluias, um grande, aleluias, uma grande promessa, uma grande provisão. Deus tem para mim, para você nessa tarde, aleluias, nessa noite, amanhã, para o porvir, uma grande promessa. Mas só vai receber, só vai se cumprir na minha vida, na sua vida, esta grande promessa, se eu e você fomos, ouvinte e praticante desta palavra. A nossa irmã Ruth aqui, é interessante que quando ela diz, ela fala para Noemi, a sua sogra, dizendo, aleluias, para ela: não me instes para que te deixe e me afaste, ou não me forces, não me mande embora. Está dizendo aqui, irmãos, eu irei, ou irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela estava querendo dizer assim: olha, a partir deste momento, não pare de me mandar embora, pare, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, por qualquer circunstância difícil, nós queremos ir embora, nós queremos parar, nós queremos... Não, nós temos que ficar, irmãos, é na presença de Deus. Mas quando Ruth, ela fala isso para Noemi, a sua sogra, ela estava na terra dela, chamada Moabe. E eu quero chamar a tua atenção no versículo 1 de Ruth, onde tudo começa para você entender melhor, dizendo assim:
E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. É interessante, aleluias, que a palavra do Senhor diz, irmãos, que houve fome na terra nos dias em que os juízes julgavam a terra. É interessante que vemos a história de Moisés, de Josué, mas a palavra do Senhor nos ensina que Josué, ele morre, irmãos. E Josué viveu 110 anos. Teve que chegar ao fim dele, como chegou de Moisés, como um dia vai chegar o meu, vai chegar o seu. Mas que possamos, enquanto nós estamos aqui, como Josué fez, como Moisés fez, nós temos que fazer com louvor a Deus, com exaltação ao nosso Deus, na vontade de Deus. Só que quando Josué morre, passou a ter juiz na terra. Por quê? Porque o povo começou, logo após a morte de Moisés, a descambar tudo, começou a cada um por si, começou a achar que fazer o que é certo diante dos seus próprios olhos, não dos olhos diante de Deus, porque prevaricaram diante do Senhor. Mas Deus levanta os juízes, mas nem todos aceitavam. Por ser desobediente, por adorar outros deuses, começou a vir fome sobre a terra. Começou, aleluias, a vir sobre eles. Lá, aleluias, no livro de Deuteronômio fala, irmãos, capítulo 28, do versículo 15 e 16, do 15 em diante ali, começa a falar sobre, aleluias, as maldições que vai vir sobre os desobedientes. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. É tão gostoso como nós recebemos uma profecia de bênção quando falamos, mas quando recebemos uma bênção porque estamos na obediência. Mas e quando estamos na desobediência? E quando nós estamos fazendo a nossa vontade, Deus permite. Acontecia aqui, irmãos, e aconteceu a fome nessa época por desobediência ao povo de Deus. Se você ler no capítulo de Juízes ali, você vai entender tudo isso que eu estou falando. E quando, aleluia, acontece de chegar em Ruth capítulo 1, era o efeito da desobediência. Aleluias, a própria terra estava se voltando, aleluias, estava se voltando contra aqueles habitantes. E está dizendo aqui, irmãos, que aquele homem chamado Elimeleque, ele saiu de Belém de Judá para peregrinar, irmãos, lá nos campos de Moabe. A fome estava, a seca estava chegando lá ali em Belém de Efrata, mas não estava alcançando ainda Moabe. E ele ficou sabendo que ali estava melhor lá em Moabe. Então, para um pouquinho, eu vou correr para lá. Não era para ele pegar, não era a vontade de Deus para que ele pegasse a esposa, pegasse os seus filhos e fosse para lá, mas ele foi. A percepção dos olhos dele, ele olhou para o campo de Moabe, ele viu que não estava, a situação não estava igual estava ali, e ele foi para lá. Só que não era, irmão, irmã,
a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Lembra que eu li aqui lá em Miqueias, capítulo de número 5, versículo de 2 em diante? Que o Messias ia nascer, o Messias viria lá da cidade de Belém Efrata. Eles estavam nessa cidade. A promessa está em Belém Efrata. A promessa estava lá, mas eles saíram da promessa, eles foram lá para o campo de Moabe. Deus está mandando falar assim para você, Deus está falando aqui comigo, não saia da promessa dele, não saia da vontade dele, porque vai se cumprir na promessa dele, vai se cumprir na vontade dele, se você for obediente a Deus. Mas a Bíblia me ensina que eles foram para lá. Aos olhos de Elimeleque, como pai de família, a fome começou a bater, tudo começou a se voltar contra ele, e ele começou a ficar desesperado. Eu quero dizer uma coisa para você, em meio à circunstância que estamos vivendo, não se desespere, confie em Deus, faça a tua parte com Deus, seja obediente, não desista. A esperança nossa chama-se Jesus, ela está viva. A esperança, aleluia, a qual o Senhor derrama no meu coração, no teu coração nesta tarde, é para que você fique firme na palavra de Deus, para que você não saia da presença dele, não fuja da presença dele. Eu quero dizer uma coisa para você, que a presença de Deus, ela tem que permanecer na minha vida em tudo que fizermos. Sem a presença de Deus nada acontece. Sem a presença de Deus, aleluias, não dá. E eles foram, irmãos, eles foram para peregrinar, aleluias. E o termo hebraico peregrinar, aleluias, irmãos, aqui, irmãos, onde ele fala que ele foi para os campos de Moabe, aleluias, significa, irmãos, no termo hebraico peregrinar, uma permanência, irmãos, temporária. Que nós estamos peregrinando nessa terra, nós não estamos aqui, nós não vamos viver para sempre, nós estamos peregrinando, nós vamos ficar aqui temporário. Porque Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar um povo. Deus vai mandar tocar as trombetas, Jesus vai voltar sobre as nuvens com alarido. Bendito e louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando, aleluia, ele chega naquela terra, o que acontece, irmãos? Chegou naquela terra, morre Elimeleque. Foi uma circunstância da vida, irmãos. Morreu. Ah, mas foi castigo. Eu acho que não, eu acho que chegou o tempo dele morrer, irmãos. Mas ele saiu, a promessa era lá em Belém. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando nós saímos da vontade de Deus, saímos da promessa de Deus. Achamos que, eu não sei, irmão, o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Pode ser que agora, essa tarde, eu estou ministrando para você aqui essa palavra, trazendo para você como um veículo, uma antena ligada lá no céu. Mas eu não sei se à noite eu posso ser que eu estou com meus olhos fechados, já esticado no caixão. Não sei. Por isso, irmão, em nome de Jesus, fique na vontade de Deus, na presença, porque se acontecer isso, você foi na vontade de Deus, você foi na presença de Deus. E aqui diz, irmãos, que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela sozinha num lugar desconhecido, só com os 2 filhos. Mas a palavra do Senhor diz aqui que, aleluias, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma era órfã e a outra era Ruth, irmãos. E ali eles ficaram quase 10 anos. Começa, irmãos, a desenvolver a promessa de Deus. Sabe por quê, irmãos? A promessa de Deus, irmãos, é lá em Belém. Mas como assim, pastor? Mas as duas noras que Noemi conseguiu era moabita. Eu sei. Pode ser que a circunstância tenta frustrar as promessas. Pode ser que palavras, ao contrário, tenta frustrar as promessas. Mas a promessa, aleluia, estava, aleluia, na vida de Noemi. Os filhos de Noemi, aleluia, também
veio com promessa de Deus na vida dela. O significado dos nomes deles que não ajudava muito. Porque Malom significa fraco, doentio, Quilion significa fraqueza, tristeza. Mas Noemi, aleluias, significa agradável, encantadora. E Elimeleque significa, irmão, meu Deus é rei. E aí, irmão, você sabe o significado do nome de Orfa e de Ruth? Orfa significa corça nova e Ruth significa amizade. Deus começa, aleluias, nessa permissão a qual ele estava naquele lugar. Deus começa, irmãos, ao favor do reino, ao favor dele, ao favor da promessa. Deus começa a pegar aquela circunstância e ia mudar. Deus que ele quer mudar essa circunstância que nós vivemos, irmãos. Falamos aqui esses dias no estudo da alegria, irmãos. Nós não temos que ter circunstância para ser alegre. Nós temos que ser alegre diante de Deus em todo o tempo. Mas só que uma amargura muito grande tomou o coração, aleluias, aqui de Noemi. Mas Deus, ele é tão fiel, maravilhoso, que Deus, ele começa a acordar, Deus começa a fazer. Assim Deus faz na nossa vida. Tremendo que Noemi, irmãos, se desesperava tanto, o coração dela amargou tanto, aleluias, que quando ela volta para Belém, antes dela voltar, ela falou para as noras: olha, vai embora, cada um volta para sua terra, cada um volta para o seu Deus, cada um volta para as suas origens, cada um volta para lá, eu vou voltar para a minha terra, para Belém. Talvez passou na cabeça dela: eu nunca deveria ter saído. Mas o texto aqui, irmão, nós lemos que Ruth falou: não, peraí, para de ficar falando que eu preciso voltar, eu não vou voltar. Orfa voltou, mas eu não vou voltar. Eu vou com você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. O povo, aquele, aleluia, no versículo 16, aonde aqui fala: o teu povo é o meu povo, aleluias, está se referindo, irmãos, aleluias, uma nação. Está se referindo, aleluias, o povo de Deus. E ela quis, ela aceitou, ela quis, ela teve mudança, e ela foi. Mas só que quando chega, aleluia, na cidade de Belém, o povo começa a olhar, o povo começa a falar: não é esta Noemi? E Noemi sabia o significado do seu nome. E no versículo de número 20, ela disse assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O coração dela estava todo amargurado, o coração dela estava entristecido. Sabe por quê? Porque veio tudo aquilo, aleluias, sobre a vida dela. Talvez seu coração está amargurado nessa tarde. Talvez a tua vida, aleluia, está amargurado, porque você está preso dentro da tua casa, você não pode fazer nada. Talvez, em nome de Jesus, você está aí pensando: puxa vida, daqui a pouco vai acabar tudo isso, eu vou voltar a fazer minhas atividades, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a estar na igreja, mas ainda eu vou estar amargurado, eu vou estar preso aqui dentro. Talvez você que já saiu da presença de Deus, talvez você que já não está mais nos caminhos do Senhor, talvez você, aleluia, que saiu lá de Belém, saiu da promessa, talvez você está pensando: não, para mim não tem mais jeito. Deus manda falar assim que tem sim. Se arrepende, volta para a promessa. Noemi fez isso, ela voltou. Só que ela voltou sem o marido, ela voltou sem os filhos, mas ela trouxe uma nora. E ali, aleluia, a promessa de Deus tinha que acontecer, igreja. Nós sabemos, em nome de Jesus Cristo, que a história começa a mudar. Nós sabemos, aleluia, que começa tudo a ser transformado, aleluia, pela palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, aleluia, ele começa a transformar, aleluia, da dor de Noemi, ela começa a transformar em alegria. Porque começa a acontecer, irmãos, eu não quero esticar muito,
prolongar muito esse vídeo, mas se você começar a ler aqui, você vai ver, aleluias, que começa a transformar. Ruth começa a trabalhar nas plantações, onde ela conhece Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. E é interessante, irmãos, que ali, aleluias, começa a ter um relacionamento entre eles. Ali começa a mudança. Ali volta, aleluia, ao princípio da promessa. E Deus começa a mudar a história. Deus manda falar assim para você nessa tarde, aleluia, se você voltar, se você ficar na vontade de Deus, a promessa não vai ser parada na tua vida. A promessa, irmãos, aleluia, ainda é de salvação para a tua vida. A promessa ainda é o Messias, Jesus Cristo. Lembra lá em Miqueias? Lá de Belém, Efrata. Belém, casa do pão. Está entendendo? Boaz e Ruth, irmãos, eles se casam, tem filho, e ali nasce o filho deles, chamado Obed. E ali, irmãos, e todos sabemos que Obed, vô de Davi. Depois de Obed, aí nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. E a promessa foi feita que o Messias vinha da raiz de Jessé. Em nome de Jesus, que você possa compreender que a mudança começa a ser feita na vida de Noemi. Aquela amargura que estava no coração de Noemi começa a ser mudada. O Senhor começa a mudar aquela amargura. Deus, nessa tarde, Ele quer mudar, Ele quer tirar esta amargura, essa tristeza que está no teu coração. Ele transforma a dor em alegria. Ele transforma a amargura em brandura. Quando eu falei da dor aqui, a dor geralmente traz tristeza. É que havia no coração dela. Talvez há no teu coração, mas o Senhor quer mudar. Não olhe para as circunstâncias que estamos vivendo, irmãos. É triste você ver muitas coisas, muitas famílias perdendo os seus entes queridos. Esta luta política que está aí, irmãos. Nós temos que orar por este país, nós temos que orar por todas as famílias. Pastor, eu não estou com forças para orar, estou com muita dor, muita tristeza no meu peito, tem muita amargura. Deus está falando para você assim, aleluias, que Ele está mudando o teu coração, Ele está tirando a dor, a tristeza, transformando em alegria. Ele está tirando a amargura e colocando brandura no teu coração. Aleluias. Também conhecemos a história de Jacó, Raquel, o nascimento, aleluias, de filho chamado Benjamim. Sabemos que Raquel morreu no parto e a parteira colocou o nome do filho de Benoni, aleluias, que significa filho da minha aflição, da dor. Mas na hora Jacó mudou o nome para Benjamim, porque Deus mandou ele fazer, porque Deus também mudou o nome de Jacó para Israel. E ele muda, aleluias, do nome para Benjamim, que significa filho da mão direita, ou seja, filho da alegria. Numa circunstância a qual Raquel tinha falecido, tinha morrido. E se você for ver o texto em Gênesis capítulo 35, aleluias, lá no versículo 19, se não me engano, fala que Raquel foi enterrada, o seu corpo foi sepultado lá em Belém, Efrata. Não saia da promessa de Deus. Não saia para não ter consequências. O que plantamos, nós colhemos. É interessante que Ruth capítulo 4, aleluias, diz assim, versículo 11: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Léia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Olha só, começa a mudar a história.
Lembra que nós lemos Miqueias 5? Que lá de Belém Efrata, a menorzinha de toda a Judéia, a menorzinha de toda Israel, é no pequenininho, é no menor que Deus quer trabalhar. Sabe por quê? Porque aquele que se acha grande, aquele que se acha poderoso, o eu tomar conta dele, aí Deus se afasta. Mas é o menor, porque o menor, ele tem temor. O menor, ele quer confiar mais. O menor, ele não se acha autossuficiente, não. Então você que acha que é grande, você que acha que é, volta para Belém Efrata, volta em nome de Jesus Cristo enquanto há tempo, porque a promessa ainda está feita, Deus não desistiu da promessa, em nome de Jesus Cristo. E para mim encerrar, diz aqui no versículo 14, então, de Ruth, capítulo de número 4, versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua alma. E as vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aleluias. Deus, ele faz acontecer. Deus, ele muda a tua história se você voltar para a promessa. Noemi voltou para Belém. Noemi, com toda a sua dor, voltou, e Deus mudou a tua história, transformou a dor, a tristeza em alegria, a amargura em brandura. Por isso, você que está longe do Senhor, você que por algum motivo se afastou da presença de Deus, da promessa de Deus, eu convido você, volta em nome de Jesus, reconcilia com Jesus. Você que não aceitou Ele como Senhor e Salvador, aceita Jesus, em nome de Jesus, enquanto há tempo. A palavra do Senhor nos ensina, o próprio Jesus fala: ao que vencer, Ele vai fazer sentar à destra, lá no templo do Senhor, lá no céu. Por isso, em nome de Jesus, que você possa guardar esta palavra no teu coração. Em nome de Jesus, não se esqueça que a promessa de Deus ainda está na tua vida, na tua família, no teu ministério. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Senhor Espírito Santo, pela tua revelação. Pai, despedimos, Pai, da tua presença, Pai Santo, em nome deste culto, Pai, perdão, e não da tua presença. E que a tua presença continue conosco, Pai, para todo sempre, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, a família, que venha ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Divulgue esse vídeo para o reino de Deus, em nome de Jesus. Ser, em nome de Jesus, populado, em nome de Jesus, por almas que precisa e quer, em nome de Jesus, a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau.